no tema da apresentação. Então vamos lá. Gente, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade, né, de fazer a leitura do material relacionado à trilha 3, a trilha 2, desculpa, que é a trilha sobre agentes inteligentes, mas oportunamente quem ainda não fez, eu recomendo que faça, né? São leituras breves, são leituras não enfadonhas, diretas, resumidas, com exemplos. Uma, né, publicada lá na página da IBM e a outra publicada na página da Distrito, né, que basicamente são explanações basilares, né, sobre agentes inteligentes e permitindo que vocês possam compreender de forma breve, de forma leve, de forma direta, sem muito rodeio, com uma explicação que é direta ao ponto, mas não é enfadonha, né? A Alessandra fez menção aqui que gostou da leitura. Realmente são a minha intenção é essa, né? Eu sei das complexidades e limitações relacionadas a um curso de ensino à distância, né? E que a gente precisa naturalmente cuidar para que as atividades elas sejam acessíveis, elas sejam dinâmicas, elas não sejam tão, elas sejam encontre, né, o equilíbrio suficiente entre você trazer o conhecimento, ter uma capacidade de atração e despertar do interesse para um bom desenvolvimento e compreensão. Não pode ser superficial demais, mas se tentar aprofundar demais, principalmente se for fazer tudo numa trilha só, uma semana só, pode comprometer, tá bom? Então, essa exposição ela é bem resumida, ela é bem direta, mas ela inclusive faz algumas proposições de exercícios que eu gostaria que vocês pudessem se permitir, tá certo? Desenvolver ou ao menos pesquisar sobre, onde quando a gente fala de sistemas multiagentes de inteligência artificial, né, a gente está falando de ações onde esses sistemas inteligentes ou esses sistemas multiagentes eles trabalham com foco em permitir cooperação, coordenação, organização e hierarquia de agentes inteligentes que permitem, de forma coordenada e organizada, realizar ações, né, que vão permitir a redundância, a um processo de eventualmente definição de consenso e tomada de decisão frente a funcionalidades, necessidades ou recomendações de, de caminhos a seguir ou de decisões a serem tomadas, tá? Então, a primeira oportunidade que eu tive de ver sobre sistemas inteligentes foi num curso de especialização em sistemas distribuídos, né, na área de engenharia de software e desenvolvimento, e que oportunamente me abriu os olhos. Estou falando aí algo que data de mais ou menos 17 anos atrás, e naquela época não se falava tanto em inteligência artificial de forma tão tangível, tão próximo, tão factível, né, e tão ampla, tão acessível como a gente fala hoje. Tá? Então, de lá para cá, muita coisa mudou, mas de forma conceitual, muitos elementos basilares permitiram e foram determinantes para o desenvolvimento da inteligência artificial que a gente hoje degusta, usa e já faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. Então, quando a gente pensa em sistema multiagentes, né, a gente tem aí uma definição onde ele busca ter uma arquitetura, né, computacional composta por múltiplos agentes de IA que interagem em um ambiente compartilhado, tá? Então, geralmente dentro de um contexto, de um cenário, de um sistema ou de um ecossistema compartilhado. E quando a gente fala de ambiente compartilhado aqui, não necessariamente tem questões físicas envolvidas ou de sistemas que necessariamente precisam estar no mesmo local geográfico de localização. Esse ambiente aqui entendam uma infraestrutura, né, de tecnologia digital que permite que eles possam compartilhar essa interação ou mesmo se comunicar através dessa infraestrutura que, do ponto de vista do cenário ideal, é interessante que ela emule uma localização física, né, geográfica
próximo, mas que não necessariamente existe. Quando a gente fala de conceito de intranet, de tunelamento, de VPN, onde muitas vezes organizações têm sede em locais distintos, países distintos, continentes distintos, mas elas podem se permitir construir como se fosse um ambiente virtual, né, institucional, que são as chamadas intranets, onde se permitem realizar ações ali de forma segura para fazer troca de dados confidenciais e sigilosos, né, e autenticações, enfim, protocolo de segurança e cibersegurança. Então, uma outra definição em relação ao sistema multiagentes é que eles são divergentes em relação aos sistemas chamados monolíticos, tá certo? Que operam geralmente, e geralmente os sistemas multiagentes eles operam em equipe, né, de entidades inteligentes. Só para fazer uma compreensão rápida, a gente tem, dentro do contexto de sistema multiagentes, né, um adendo ou um conceito que antecede, que é o conceito de agente inteligente, que a gente não vai dar foco aqui, né? A gente vai focar na questão do sistema multiagentes, pensando em questão de coordenação, hierarquia, cooperação, buscando resolver problemas de forma a contrapor os sistemas monolíticos ou os sistemas de agentes inteligentes monolíticos, para que a gente possa compreender ou se apropriar um pouco desse conhecimento relacionado aos desafios, complexidades e vantagens e desvantagens nesse sentido, tá bom? Então, o objetivo principal, desculpa, do sistema multiagentes é resolver problemas complexos, tá? Que muitas vezes não é interessante ou cria limitações quando a gente delega isso para um único agente ou um único sistema centralizado. E a ideia é que possa buscar colaboração distribuída. Então, o conceito de sistema distribuído aí é o lastro, é a plataforma para que esse sistema multiagente eles funcionem de forma a realizar e alcançar metas globais através de ações individuais. Então, através de agentes inteligentes individuais, se consegue desenvolver soluções que vão resolver problemas globais, tá? Ou problemas que são, não vou dizer que são comuns, mas que são de responsabilidade desse sistema multiagente. Então, a unidade central, né, do agente inteligente, né, que é como eu falava há pouco, a gente não vai aprofundar, mas é importante conhecer. A gente fala de questões envolvendo autonomia para poder operar e tomar decisões sem intervenção humana direta. Então, a ideia é que a gente embarque conhecimento lá e permita que ele possa tomar decisões de forma autônoma ou semi-autônoma. É importante que esse sistema inteligente, né, desculpa, que esse agente inteligente, ele tenha a capacidade mínima de ter percepção em relação ao seu ambiente. Então, estamos falando de circunstâncias aí que envolvem a necessidade de se ter observação, percepção do ambiente onde ele se encontra ou da demanda ao qual ele está ali se propondo a resolver, né? Porque toda solução de software, de tecnologia digital, ela tem que ter um problema a resolver. Então é importante que hajam sensores, sejam eles físicos, do ponto de vista dessa percepção do ambiente físico, ou sensores que tenham percepções de ações ou de ambientes virtuais, ou simplesmente de compreensão sobre estados de uma determinada entidade, de uma determinada variável ou de um determinado conjunto de parâmetros, tá? Quando a gente eventualmente simplesmente verifica qual é o valor contido em uma única variável, um conjunto de variáveis, a gente define um estado. Então, para entender esse ambiente. A partir da capacidade de percepção, de modo geral, os agentes inteligentes ele têm que ter uma capacidade de intervenção no ambiente de forma autônoma ou semi-autônoma, de tal forma que ele possa realizar ações, de tal forma que ele possa aplicar o conceito de atuadores, para modificar o ambiente, para poder influenciar outros agentes, para poder notificar eventualmente outros agentes, ou mesmo tomar a decisão ou fazer a sugestão ou recomendação. Tá certo? De modo geral, esses conceitos de agentes inteligentes, né, eles são recomendados que a gente possa
compreender a partir do conceito de orientação a objeto desculpa, de orientação a objetivos e metas, de tal forma que ele possa estabelecer parâmetros em relação a esse objetivo para estabelecer quando, qual é o estado, eventualmente, de repouso, onde nada se faz, estabelecer parâmetros ou estado, qual é o estado de alerta, quando se há uma preparação para uma ação ou para, eventualmente, só dedicar um pouco mais de atenção quando um determinado parâmetro é atingido. Uma outra possibilidade, tá? Não estou falando de máquina de estado, não, só estou falando para que vocês possam compreender que existe diversidade de aplicação e implementação e organização em relação a um agente inteligente, de tal forma que ele possa observar e perceber o ambiente ao seu redor, o ambiente ao qual ele está imerso, e ele deve monitorar. Estabelecer parâmetros de quando de fato agir, de quando realizar uma ação a partir de uma condicionante, né? A partir de uma condição. Qual ação tomar frente a um conjunto de possibilidades e condições, tá certo? E quando perceber que uma meta foi alcançada para que as ações deixem de acontecer ou, eventualmente, possa ser registrado um estado, né, de conformidade ou de não conformidade, para que, do ponto de vista dessa percepção autônoma e inteligente, que envolve percepção do ambiente e do ambiente de monitoramento mesmo, e possibilidade de ações a serem tomadas, se estabeleça ali, né, estados onde, eventualmente, o objetivo foi alcançado, nada vai ser feito, uma atenção maior, ou realmente realizar as ações necessárias para corrigir, melhorar, resolver, ou simplesmente iniciar uma execução. Tá certo? Então, dentro desse contexto, a gente tem a definição dos agentes inteligentes. Então, dentro do ponto de vista de fluxo de operações, eu meio que antecipei aqui, né? Mas sobre a minha ótica, a gente tem aí alguns fluxos básicos, né? Que é o fluxo de descoberta, quando a gente entra no sistema e registra sua capacidade e disponibilidade, ou seja, significando que ele está compondo a, a, a estrutura de sistema multiagentes. Uma situação de negociação, onde os agentes eles se comunicam, né, entre si, para distribuir tarefas baseadas nas suas capacidades e especialidades. Execução, que é o processo de coordenar as ações em tempo real com troca constante de dados, né, e registro das ações e atividades realizadas. E o processo de aprendizado também dentro do contexto de sistema multiagentes, que está relacionado com a capacidade de se adaptar, né, com base nos resultados, buscando estar sempre otimizando situações futuras, tá? Eu diria para você, gente, para vocês, que cada um esses 4 etapas, vamos colocar assim, porque dentro dessas etapas tem diversas atividades, dentro do contexto de sistema multiagentes, né? Mas considerando o aspecto individual de cada um desses agentes inteligentes, existe um mundo a ser explorado, tá? Aqui é uma visão bem resumida e abreviada para dar uma noção e uma ideia central, inclusive com a noção de fluxo, mas que a partir daqui existe uma infinidade de responsabilidade, de conceito, de algoritmos que permitem fazer a implementação, inclusive, de conceitos de aprendizagem de máquina. Tá bom? Do ponto de vista de arquitetura e estrutura, aqui também a gente traz possibilidades onde cabe à equipe de desenvolvimento de projeto de um sistema multiagente definir qual é a melhor opção adequada a cada circunstância e contexto e, eventualmente, uma situação onde haja composição de arquitetura em determinada fase distinta de outra de um sistema multiagente, né? Pensando nos fluxos que a gente viu há pouco. Então,
Uma arquitetura ela pode ser hierárquica, onde eles são organizados em níveis de autoridade, né, onde os agentes chefes coordenam os seus agentes subordinados. Ela pode ser baseada em equipes, onde há grupo de agentes com funções complementares e trabalhando junto, buscando maximizar a eficiência. E ela pode ser descentralizada, onde todos os agentes eles são pares, e aqui a gente tem um P2P, que é uma comunicação ponto a ponto, onde não há um controlador central, ou seja, não há um coordenador central, né, como na estrutura de hierarquia, onde a gente aumenta a resiliência, porque esse agente ele acaba tendo uma autonomia maior e o exercício do processo de aprendizagem de máquina, de compreensão sobre o alcance de metas, acaba sendo desenvolvido de uma forma otimizada. Então, quais são as vantagens né, competitivas relacionadas aos sistemas multiagentes? A primeira delas está relacionada à questão da escalabilidade ou extensibilidade, permitindo que seja mais fácil adicionar novos agentes de modo a cooperar, a contribuir dentro de um contexto de construção e reconstrução de um sistema, tá certo? Né? Muito mais fácil do que ter que redefinir a arquitetura para poder permitir a agregação de novos agentes. Tem a questão da resiliência que a gente viu quando a gente trabalha com sistemas de arquitetura distribuída. Se um agente falha, o outro tende a assumir a responsabilidade e o sistema, dentro de um processo de redundância, ele pode garantir transparência em relação à falha de um agente específico. Especialização, permitindo que agentes expert eles atuem em nichos distintos e específicos, né, fazendo aí um balanceamento em relação à divisão das atividades. Flexibilidade e adaptação relacionado à dinâmica de ambientes que eventualmente não são totalmente previsíveis. Desempenho está relacionado com o processamento paralelo real, né, onde a gente tem agentes que muitas vezes distribuem as suas atividades com outros agentes, permitindo aí um processamento paralelo para resolver problemas de maior complexidade. Tem a questão do custo da eficiência em razão da automação distribuída, reduzindo situações de microgerenciamento, né? E também a questão de eventual situação onde sistemas críticos que não podem ter interrupções, falhas, isso acaba contribuindo de forma bem significativa, tá? Uma coisa que eu gosto muito dentro do conceito de sistemas multiagentes está relacionado mesmo, né, dentro de algo que tem uma característica bem humana, que é o conceito de sinergia, tá, gente? Então, quando a gente pensa no conceito de sinergia, onde é um conceito que determina, né, que a soma de contribuições individuais ou de capacidades individuais, ela acaba sendo maior do que as capacidades do que seria a soma direta das capacidades individuais dos indivíduos, né? Onde o todo acaba se tornando mais forte ou maior, ou melhor fortalecido, ou mais eficiente do que a soma de suas partes. Isso se aplica bastante em relação a sistemas distribuídos, considerando que você tem soluções onde você pode ter composições híbridas do ponto de vista de plataformas, estou falando relacionados eventualmente a questões de sistemas operacionais distintos que podem contribuir de forma cooperativa e distribuída. Estou falando de circunstâncias que podem envolver dispositivos físicos de hardware diversos, né? Desde as situações de equipamentos de cluster de grande capacidade de processamentos, de data houses e data centers com grande capacidade de processamento, mas também, eventualmente, podendo delegar uma responsabilidade para um agente que esteja lotado num equipamento que tem hoje já grande capacidade de processamento, um notebook, um computador desktop, um tablet, um celular, de acordo com a sua necessidade, considerando inclusive a possibilidade de processamento ou de coleta de informações de forma eventual, tá? Por isso que a questão da estrutura de um desenvolvimento de sistemas distribuídos, ela permite a agregação de agentes com características diversas, mas que ainda que em situações eventuais
eles coletam dados em tempo real e permite que o sistema se abasteça. E de cara eu já cito o exemplo das aplicações de GPS todas que a gente utiliza, seja o da 99, seja o da Uber, seja o do GPS do Google, seja qualquer outro, eles coletam dados em tempo real de deslocamento de todos os usuários que utilizam e alimentam um sistema base de forma que eles atualizam a condição de tráfego em tempo real, como se humanos fossem relatando ocorrências de retenção de tráfego, ocorrência de acidente e por aí vai. Então, claro, muitas dessas informações são alimentadas, validadas e homologadas por seres humanos, mas esses sistemas eles vão desenvolvendo a capacidade de percepção de rotina, de padrão e de, eventualmente, quebra de rotina, mudança de padrão e faz esse tipo de registro de forma que parece mágica, mas não é mágica, tá, gente? Isso é computação distribuída, é sistema distribuído, basicamente, que a gente entra no engarrafamento e o aplicativo diz para a gente a extensão do engarrafamento, a intensidade da retenção do engarrafamento, inclusive com uma paleta de cores que a gente meio que já usa no nosso dia a dia, que é o amarelo, que é o azul, que é o vermelho e por aí vai. Então, eu trago para vocês aqui um exemplo, que é um exemplo de uma aplicação logística que, dentro de um conceito de cadeia de suprimento inteligente, tá certo? Os agentes eles podem representar caminhões, é, infraestrutura de armazenamento de estoques, centros de distribuição, onde eles podem estabelecer situações onde seja possível negociar a rota em tempo real, e eu trouxe o exemplo do GPS antes, até para dar esse contexto, né? Para evitar a situação de tráfego, situações de ajuste de inventário. Para quem eventualmente não conhece o conceito de inventário, nada mais é, se tiver alguma pessoa que seja da área de administração das sociais, me ajude aí, mas o conceito de inventário está relacionado com essa capacidade de você gerenciar o seu estoque, o seu patrimônio, os seus registros de armazenamento. E quando você lida com unidades ou sistema logístico, esse inventário acaba sendo atualizado em tempo de operação, né, à medida que você faz entrada ou saída no fluxo de armazenamento. Então, o inventário ele precisa ser atualizado sempre. E considerando um sistema logístico, um sistema de multiagente logístico, de suprimento inteligente, ele precisa ter essa capacidade de atualização, tá? Inclusive, hoje as plataformas, né, de e-commerce eles fazem isso de forma bem recorrente, de forma bem constante, né, atualizando os seus estoques de forma bem atual mesmo, né, evitando situações de desencontro com os clientes. A coordenação descentralizada ela permite entrega, né, a coordenação descentralizada dessa cadeia de suprimento logístico inteligente, pensando na questão de rotas, né, de rotas mais econômicas, se leva em consideração a questão de entrega last mile, e esse conceito de entrega last mile está relacionado com o conceito do menor esforço ou do menor custo para a conclusão de um processo de entrega, levando em consideração a última, a última instância, né, a última entrega, o último cliente, o último delivery a ser feito em relação a uma estrutura de logística eficiente, tá? Buscando reduzir custos operacionais, sempre, né? Dentro de um contexto de operação logística, custo é palavra, redução de custo é palavra, eficiência e redução de custo são palavras-chave. Um outro exemplo são smart grids ou grades inteligentes, dentro de um contexto de rede de energia descentralizada. Creio eu que esse cenário ainda é hipotético dentro do contexto mais realístico, voltado para o contexto de consumo residencial, tá? Mas numa situação futura, dado que a gente hoje
já está bem imerso num contexto de geração distribuída de energia elétrica, principalmente dentro do contexto de geração de microenergia, microgeração de energia solar, instâncias de fazendas de geração eólica e por aí vai, né? E as concessionárias passando a ser obrigadas a receber esses recursos, esses ativos de energia elétrica que estão sendo gerados, a gente tem um cenário que, eventualmente, já já a gente vai ter o tal do mercado livre de energia elétrica, que existe o conceito, há uma implementação, mas eu acho que esse mercado livre ainda não é tão livre, ainda tem muitas barreiras aí. Mas uma vez implementado, a gente vai ser possível gerar, né, sistema de rede de energia descentralizado, né, que é uma situação hipotética aqui onde cada casa painel solar, né, com seus respectivos painéis solares e eventual situação de armazenamento de energia através de bateria, apesar de que hoje acontece de uma forma muito mais fluida, gerando de forma on-grid, né, o que é gerado é o excedente do que é gerado numa unidade comercial ou residencial, ele é injetado direto na rede da concessionária, mas considerando esse exemplo aí com casa, painel solar e bateria, né, a gente teria um agente para cada um, seria possível que eles possam negociar a compra e a venda de energia de forma automatizada e autônoma, tá? Onde, se eventualmente uma nuvem, né, cobre uma usina solar e esse agente ele tem redução de capacidade de geração, porque toda vez que há sombreamento em unidade de geração em módulos solares, a gente tem redução de capacidade de geração, esses agentes eles sejam capazes de comprar energia de baterias vizinhas de forma instantânea, mantendo a estabilidade da rede de energia descentralizada sem ter a necessidade de um comando central. Esse exemplo é maravilhoso, apesar de hipotético, mas ele é fantástico. E eu acho que não é muito difícil disso acontecer num futuro próximo, inclusive, tá? Mesmo com a maioria dos sistemas sendo on-grid sem ter bateria para armazenamento. Porque uma vez que tem excedente, esse excedente eventualmente pode ser negociado com um vizinho e a coisa pode funcionar de forma bem bacana e no final você ter lá, né, um faturamento de quem gastou mais de quem e há um processo de geração de fatura, né, de cobrança de quem vai pagar a conta, de quem eventualmente gerou mais ou de quem consumiu mais e por aí vai. Então, a gente tem um terceiro exemplo, né, de tráfego, são os exemplos que são mais aplicados, o tráfego swarms, onde se busca ter um contexto de mobilidade autônoma e a gente já tem cenários de veículos não tripuláveis, né, em países como os Estados Unidos. Na Europa não tem um relato, nos Estados Unidos a gente tem relato em algumas cidades dos Estados Unidos. Então, os carros autônomos, né, esse cenário é hipotético também, seria um cenário de carros autônomos e semáforos inteligentes que formam um ecossistema multiagente através de comunicações, né, vehicle to infrastructure, ou veículo até a infraestrutura, V2I, onde eles otimizam o fluxo de trânsito, né? Isso busca eliminar ondas fantasmas, né, de congestionamento e vai permitir que os cruzamentos operem sem paradas totais, onde os carros apenas ajustam a velocidade para poder otimizar o tráfego nos pontos de cruzamento através das brechas. Eu queria dizer para vocês que parece uma coisa bizarra, hipotética e totalmente surreal. Mas quando a gente fala de mobilidade autônoma e inteligente, gente, existem já disponível para a gente, inclusive na grande maioria esmagadora dos semáforos, esse tipo de recurso programável de semáforo ser inteligente. De tal forma que possa ser possível instalar câmera no semáforo, de forma que ele possa compreender através do volume de carros, né, que trafegam naquela região, se está tendo retenção, se tem um volume maior de tráfego, qual sentido dentro de cruzamento está demandando um maior fluxo de veículos, permitindo assim que possa se ajustar o tempo que o semáforo fica verde e vermelho,
né, para poder permitir que um fluxo trafegue mais em detrimento de outro. Então, assim, esse recurso de poder programar os semáforos, né, para tornar eles inteligentes. Pronto, voltei. Então, eu falava sobre os semáforos inteligentes e programáveis, que esse é um recurso que já está disponível. Só Yuri ouve falar há mais de 10 anos, tá? De tal forma, isso seja na capital Salvador, Feira de Santana, eu acho que também já tem esse recurso, porque é um recurso que já está disponível há bastante tempo. O que falta é equipe de engenharia de tráfego para fazer a implementação adequada desse tipo de solução. Em alguns grandes centros, a gente já vê situações do que a gente chama de onda verde em alguns horários de pico. O que é onda verde, Yuri? São situações de grandes avenidas, como a Getúlio Vargas, em Feira de Santana, a Presidente Dutra, em Feira de Santana, a Avenida CM, em Salvador, a Paralela não tem tanto semáforo assim, mas tem alguns. A Avenida, sei lá, Juraci Magalhães, em Salvador, a Avenida Garibaldi, Vasco da Gama, em Salvador, que ela estabelece, a depender do horário, um fluxo onde um determinado veículo trafegando em um sentido de grande volume, ele não sofra tanto com retenções, evitando os grandes congestionamentos e permitindo que haja uma maior fluidez em horários específicos, tá? Permitindo que, né, o fluxo principal tenha fluidez, dado o volume, e eventualmente as regiões arteriais e periféricas tenham que reduzir um pouquinho. Por quê? Porque eventualmente tem demanda bem mais baixa e não compromete tanto o trânsito, tá certo? Mas isso é só um exemplo de implementação, porque eventualmente esse sistema pode ser autônomo o suficiente para, através do sensor, que seria uma câmera, né, fazer um processamento de imagem, identificar o volume de tráfego e ajustar, né, a interrupção ou liberação de tráfego através do semáforo em sentidos específicos, tá bom? Deixa eu abrir aqui a fala para a Cristina, que ela levantou a mão e alguém falou no chat também. Cristina. No chat aqui, Jefferson. Cadê? O reaproveitamento das baterias de automóveis elétricos está em alta para essa finalidade. Sim. Vi um projeto desse, um Smart City aí em Salvador, em um stand. Qual foi o evento, Jefferson? Depois traz para a gente aí, por gentileza. Justamente o semáforo de forma autônoma para veículos de emergência, fechando todos os semáforos em sentido contrário, mantendo o sentido do veículo. Pô, eu já vi isso aí, é desesperador e, enfim, tem motorista, tem condutor, tem gente habilitada no trânsito que não se sensibiliza muitas vezes com o veículo de emergência, principalmente. Estou falando de serviço de urgência, né? O SAMU, por exemplo, ou outras ambulâncias, com o giroflex ligado, com a sirene ligada e não sensibiliza, sabe? Quando não é isso, quando não é policiais, os bichos ficam desesperados, batendo na lataria do carro, aquela agonia toda para poder passar. Não quer dizer que não vai, nesse tipo de coisa não pode vir a acontecer. Mas se ao se dar conta que tem um veículo em situação de emergência, o tráfego já não gerar uma retenção, já é muita coisa. Já favorece, inclusive, o processo de dar a preferência a esse veículo para que ele possa, sei lá, fluir bem na faixa da esquerda, numa faixa exclusiva ou coisa do tipo, entende? Em situação de emergência. Eu acho que dá para fazer muita coisa bacana. É uma pena, é uma pena, é uma pena, uma pena que esses recursos ainda são subutilizados. É uma pena, sabe? Mas qual é o nosso papel? Tomar conhecimento disso, tomar pé e, eventualmente, quem sabe, não serão vocês a estarem implementando isso aí, junto com as unidades de engenharia de tráfego, para melhorar, né, a nossa condição de mobilidade urbana, tá bom? Dona Cristina tinha levantado a mão aí. Por favor, Cristina. Professor, de alguma forma o senhor respondeu uma parte do que eu estava aqui refletindo, mas eu fiquei pensando se seria um cenário futurista ou se já existe a implantação desses sistemas multiagentes no sentido de melhorar o tráfego em cidades como
sei lá, Manhattan, Nova York, ou algum lugar, Pequim, sei lá, Já, algum lugar assim. Agora, eu não imaginei que Salvador já estivesse aparelhada tá. para implementar, mas não tem pessoal. Aí eu vou Hum, transformar a minha pergunta no seguinte: o que é necessário para se implementar um sistema desse, multiagente? Foque em um exemplo desse e diga para a gente de uma forma em geral, em termos de recursos humanos, aparelhagem, dá uma visão para a gente aí do que seria necessário para se implementar em um desses. Excelente pergunta, Cristina. Primeiro, falta vontade, tá certo? Porque quando se tem vontade, seja no serviço público ou na iniciativa privada, a gente sempre vai buscar as alternativas para poder viabilizar uma ideia que é importante, que tem potencial, que se faz necessário e que tem um impacto tão grande na rotina de uma cidade, de uma metrópole, como no caso de Salvador, que tem uma questão de mobilidade urbana que é sempre muito crítica, tá certo? Eu sou de Salvador, nascido e criado, e hoje não sinto saudade. Moro em Alagoinhas e não sinto saudade de Salvador. E uma das questões é o trânsito, porque eu já a cidade é muito grande, morava na periferia e me deslocava até a UFBA de segunda a sábado para poder fazer atividade do meu mestrado. E eu andava de ônibus e eu chegava a estar dentro de um ônibus para poder atravessar a cidade. Tudo bem que era distante, tudo bem que, sei lá, era um fluxo de, sei lá, 20 quilômetros, mas eu já cheguei a passar 3 horas dentro do ônibus. Eu já cheguei quando eu chegava no destino, eu estava cansado, já querendo voltar para casa. Só para dar um exemplo assim, bem, bem, bem clássico, e eu não estou brincando, eu estou falando sério. E quando eu deslocava de carro ou de moto, nesse mesmo trecho eu fazia 30, 40 minutos, 25 minutos, a depender de um domingo, de um sábado. Professor, Mas deixa eu lhe volta. interromper. Eu sempre digo que quem faz roteiro de ônibus em Salvador nunca pegou um ônibus, certo? Então não sabe quer vir da periferia até a Barra e rodar no ônibus 2, 3 horas até chegar. E era um Isso ônibus só, viu? E não era aí situação é de um ônibus baldeação só. trocando. Eu saía de Piripiri para Undina. Era terrível. Exatamente. Era terrível. Eu esqueci a placa do ônibus, o que é que vinha escrito, mas era um ônibus que sempre me chamava a atenção, porque eu sei que eles. Eu nunca morei na periferia, é certo, Aham, mas aham. eu tinha uma ideia de que aquilo levava muito tempo para chegar. Não, eu posso dizer à senhora o número do código da linha, o nome, porque isso faz parte da minha infância inteira. O Me código é diga aí. 1633 Não, mas o nome que tem lá e a linha era Mirante de Piripiri Undina. Exatamente, era Mirante mesmo. Era Mirante, que eu via ali na Barra Avenida, certo? Eu disse, meu Deus, esse ônibus rodou o Não, mundo até chegar isso, aqui. isso Isso é faz um parte da desrespeito, realidade. sabe, professor? Isso faz parte da minha realidade. Eu vivi isso aí muito e a coisa só escalou, né? Porque eu morei em Piripiri a minha vida praticamente inteira, né? Nasci e criado, quer dizer, fui criado lá, não nasci lá. Mas o deslocamento sempre foi cruel em relação, porque sempre me foi oferecido, sei lá, desde que eu tenho 8 para 11 anos de idade, sempre me foi incentivado a fazer atividades no centro da cidade, né? Então eu sofri com isso aí, mas enfim, faz parte. Ó, o colega fez a menção aí, quem foi Gerson, fez menção ao R1 R2. R1 R2 era o 1611, é o Paripe Barra, é outro aí, viu, Jefferson? Mas tinha o R1 e R2, que eram as linhas com vias alternativas. Quer dizer, se o 1633 hoje tem linhas alternativas R1 e R2, eu já não sei, que eu já não moro mais em Piripiri, pode ser que tenha mesmo. A linha R1 e a linha R2. O R é de rota, né? Mas, enfim, voltando para a sua pergunta original, Cristina, eu quero dizer o seguinte: primeiro, vontade; segundo, conhecimento um pouco mais específico e profissional sobre o conceito, no caso específico de mobilidade autônoma, sobre engenharia de tráfego, tá certo? Inclusive,
O nome da Transalvador, antes de ser Transalvador, chamava SET, era Superintendência de Engenharia de Tráfego em Salvador, mas que de engenharia de tráfego acho que não tinha nada, não tinha acho que nenhum engenheiro de tráfego lá dentro, mesmo porque essa era uma área de conhecimento. Quando eles intitularam, não era tão comum e não tinha nenhuma especialidade. E, mas que hoje certamente deve haver, né, formação a nível de graduação, eu realmente não sei, mas eventualmente a nível de especialização, de mestrado, de doutorado, de MBA, porque hoje as coisas estão mais abertas no mundo do que outrora, né? Então hoje você consegue eventualmente, se não existe uma formação de engenheiro, engenharia de tráfego, que você faça uma capacitação com base na necessidade e competência para uma equipe que ingressa, né? Dado que até um dia desse a Trans Salvador ainda era através de concurso, mesmo que fosse processo seletivo simplificado REDA. Mas, assim, a partir dessa bagagem de conhecimento, desse mapeamento de um contexto específico, de uma planta de tráfego, de uma realidade de tráfego ou de micro-realidade de tráfego, considerando que Salvador é uma cidade tão grande, tão extensa, tudo é longe, né? Eu costumo resumir Salvador que tudo é longe. Ela tem diversos nichos de tráfego, nichos de trânsito, que ela possa ter características específicas em horários distintos, né, em horários variados, que se você tem esse mapeamento, se você tem uma equipe que conhece, que se debruça sobre o assunto, o menor esforço, eu posso dizer à senhora com toda a sinceridade, é implementar uma solução tecnológica que envolva programação e software, ou eventualmente hardware, porque, como eu falei para a senhora, os semáforos de Salvador já são inteligentes neste nível, tá? E eu estou falando de ter conhecimento sobre os semáforos que já tem capacidade de programação há 10 anos atrás, mas lá no núcleo da transformadora responsável por gerência de tráfego, até onde eu tenho um conhecimento, não havia uma equipe de tecnologia da informação ou de desenvolvimento de soluções para o tráfego que tivesse fazendo algo do tipo. O que eu via e vejo muito é uma programação meio que mais arcaica, com os temporizadores. Não vou dizer arcaica, vou reformular a minha palavra para não desmerecer os profissionais que lá estão. Mais simplista, né? Com temporizadores e tudo mais, que não é o suficiente, porque precisa trabalhar o aspecto da autonomia. Embarcar conhecimento nesse tipo de solução para que você tenha autonomia de decisão. E, gente, eu quero, assim, com vocês, ser muito franco. Não precisa que a solução ela venha a bala de prata na primeira vez, não. Mas o trânsito é tão caótico em Salvador em determinados horários, que essa solução ela tem a capacidade de aprendizado, de melhoria, de otimização, para garantir eficiência, para melhorar a solução aos poucos, para observar e compreender onde melhorar, onde ajustar, e certamente a cidade teria uma condição de mobilidade muito melhor, tá certo? Claro, claro que isso também precisa ser dito para também não criar uma coisa fantasiosa. Não podemos aqui querer também que, num cenário como Salvador, né, que está aqui objeto de discussão, um semáforo inteligente ou um semáforo com aplicação de programação autônoma e inteligente não vai resolver tudo. Isso é importante deixar claro, porque a infraestrutura tem que adequar. Você tem que ter vias de grande circulação, com muitas faixas, com faixas eventualmente exclusivas para o tráfego de veículos coletivos, para veículos de emergência, para que você tenha condição de melhoria de tráfego de forma mais ampla e geral e aplicada, tá? Mas Salvador passa em algumas circunstâncias, eu já me deparei com isso, já observei isso algumas vezes, que grandes vias de circulação, elas têm vias intermediárias de conexão de uma grande via de circulação para outra, como, por exemplo, não sei se dona... Muita gente não conhece Salvador, e não queria que o papo fosse só uma conversa com dona Cristina, mas
A conexão entre o Bonucu, a ligação entre o Bonucu e a Vasco da Gama acontece pela Avenida Gunjá. A Bonucu é uma via que, salvo engano, hoje tem 4 faixas, onde uma delas acho que é exclusiva para ônibus. A Vasco da Gama é outra via que tem umas 3 a 4 faixas em alguns trechos. Mas a conexão entre a Bonucu e a Vasco da Gama é algum já que só tem 2 faixas e de vez em quando tem um monte de oficina com carro parado na pista e só passa uma faixa. O que é que vai acontecer? Gargalo. Situação onde o tráfego vai ficar retido. A do Gunjá tem 2 faixas, mas tem um monte de oficina mecânica perto. Então, tanto tem o entra e sai dessas oficinas, como muitas vezes o cara estaciona o carro com o pneu na faixa. E não dá para passar, por exemplo, um ônibus de um carro pequeno, um do lado do outro. Então, isso aí por si só é um exemplo de situação que gera um engarrafamento gigantesco em horário de grande fluxo. Tá certo? Só para a gente exemplificar, para não ficar monolítico. Eu vou avançar, tá certo? Se alguém tiver alguma pergunta, quiser que eu volte depois, eu não me importo. Eu digo a vocês que esse sistema multiagente é fantástico, é fascinante. Então, assim, ó, explore, inebriem, vão muito além do que essa disciplina de inteligência artificial está oferecendo nesse momento, e com um pouco de limitação em relação à questão do cronograma, mas vocês têm a condição de explorar muito mais. Então, a aplicação do sistema multiagente ele é totalmente diverso, tá? Trago aqui outros exemplos voltados para a de saúde, né? Voltado a eventuais situações de simulação de epidemias e monitoramento de pacientes em contextos distribuídos, inclusive em monitoramento de pacientes em situações de moradia remota e sem assistência básica. Do ponto de vista de simulação de epidemia, eu quero só dar aquela pincelada para dizer assim, gente, dá para fazer uma simulação de epidemia se a gente tiver dados integrados de informação de saúde. Se a unidade básica de saúde dos bairros de uma determinada cidade tiverem com os dados informatizados, eu não estou falando de ter um computador na sala do médico, não, que às vezes ele não quer nem usar, viu, gente? O computador está lá na sala dele, tem sistema, neguinho obriga, o secretário de saúde pinta a zorra com o médico e o médico quer escrever no papel, quer fazer anamnese no papel, quer registrar todos os exames solicitados no papel, quer registrar todos as receitas no papel, quando isso eventualmente cai no sistema e você pode ter recomendações para que o esforço do médico de digitar seja menor, se ele não gosta de digitar, se ele não é letrado digitalmente ou por aí vai, isso permite que as informações fiquem registradas. Quantas vezes Dona Maria foi na unidade básica de saúde se queixando de dor de cabeça? Quantas vezes Dona Maria chegou lá dizendo que a barriga dela está doendo? Quantas vezes Dona Maria chegou lá com o pé inchado, com a pressão alterada? São informações básicas que, eventualmente, quando a gente consegue tabular isso aí, considerando características que é regional, pode estabelecer circunstâncias de intoxicação, contaminação, epidemia local e por aí vai. Tá certo? Outros contextos de finanças, né? Algoritmos que permitem negociação com situação de frequências e sensibilidades, detectando situações de fraude em tempo real. O sistema bancário já tem feito isso há um tempo, né? Colocando sob análise operações ou transações financeiras bancárias com suspeita de fraude, quando a gente tem grande recorrência de pagamentos num determinado estabelecimento, numa determinada área, num valor que se repete. Eu já tive situação de bloqueio de cartão. Isso, pô, tem mais de 20 anos, né? Eu tive situação de bloqueio de meu cartão de débito, acho, do banco, porque eu estava fazendo vários pagamentos no mesmo estabelecimento, num valor igual. Acho que eu paguei 3 vezes, na terceira ele bloqueou. Então, assim, isso é recurso que está disponível há muito tempo, mesmo, sabe? E permitindo também, eventualmente, o processo que vai além do bloquear, né? Porque quando bloqueou, eu simplesmente fiquei sem poder passar. Eu digo, eu tenho saldo, eu não vou conseguir pagar. Houve o bloqueio. Como já estava na cidade onde eu moro hoje, me desloquei, estava no centro da cidade, me desloquei até a agência, fiz todo o processamento de bloqueio, foi tranquilo. Mas hoje a gente tem as aplicações que fazem suporte, né,
inteligente, e aí já faz a notificação para o usuário através de um canal seguro, perguntando se ele autoriza essa transação, se é ele mesmo que está no processo de transação. Se o valor é muito alto, eles colocam outras camadas de segurança. Então, existem meios para a gente também estabelecer. Os bancos investem bastante nisso, tá? Mesmo porque em situação de fraude eles são corresponsáveis pelo ressarcimento em situações de desvio de volume, de valores. Eles já está embutido nas taxas que a gente paga, eles investem em sistema de cibersegurança. Sistema de defesa, né, situação de exames através de drones, né, os swarms, para fazer vigilância, para poder fazer missões de resgate e por aí vai, né? Aí as aplicações são absurdas, com câmeras de alta resolução, com sensores e por aí vai, né? Aplicações voltadas também para robôs em situações de crise também. Aqui, ficou péssimo o contraste. Eu vou melhorar isso e vou disponibilizar esse slide para você. Aqui era um contraponto de monolítico versus multiagentes, mas a qualidade está simplesmente horroroso. Mil perdões. Eu vou reformular aqui para poder modificar o contraste, mas está até com a imagem aqui, mas o contraste do plano de fundo com a fonte ficou horroroso. Eu ajusto e falo para vocês. Então, pensando nesse contexto de ensino e prática, né, para o nosso curso voltado para o aspecto de inteligência artificial, eu trago para vocês e peço que vocês façam esse exercício de tentar resolver, de tentar se apropriar um pouco mais. Eu trago 3 exercícios propostos para que vocês pensem em eventualmente como implementar. Eu não vou cobrar nada sobre isso, tá certo, gente? Mas é tipo assim, quer um pouquinho a mais? Tá aqui uma oportunidade de você estudar um pouco mais sobre sistemas multiagentes e eventualmente fazer implementações disso, mesmo que seja com apoio de alguma de algum modelo, né, de um grande modelo aí de simulação, de linguagem, como o ChatGPT da vida e por aí vai, vocês podem pedir para fazer implementações voltadas para um sistema, né, de cálculo, de um sistema de aspirador de pó, né, o mundo do aspirador, onde ele vai verificar, através do cenário do agente, dois estados, se está sujo ou se está limpo. Esse agente ele vai aspirar de acordo com a informação que ele capta a partir do sensor relacionado à sujeira. A estrutura lógica é extremamente simples: se sujo, limpe, se sujo, aspire, se limpo, então mover-se, né, vai para o próximo quadrante. É uma solução que pode ser implementada através de uma linguagem Python, por exemplo, que não precisa de implementações muito complexas, implementar orientação a objeto, ou mesmo para quem tem dificuldade com o Python, nunca teve contato ainda, pode utilizar o Scratch, que é uma linguagem orientada a blocos, né? Você pode implementar isso de forma bem visual, mas é uma estrutura que com estrutura condicional e repetição vocês fazem isso aqui bem tranquilo, tá certo? O segundo exercício, ou segunda proposta, né, de nível intermediário, ela traz um modelo de segregação, onde pede para ver situações de emergência social, onde ele vai verificar apenas 2 tipos, né, azul e vermelho, em um quadro, em uma grade. O agente ele vai ficar infeliz. Se ele fica infeliz e se muda de menos 30% dos eles foram iguais a ele, o resultado é que ele, mesmo com baixa intolerância individual, o sistema vai fazer uma convergência de segregação total, tá? Então, esse contexto aqui é um exemplo também onde a gente está utilizando uma estrutura de repetição com um condicional, onde a gente vai verificar como é que está vai aplicar essa regrinha da questão do aspecto social em relação a um agente e os seus vizinhos, estabelecendo uma, uma decisão se ele está numa condição de humor e felicidade, né? De felicidade ou não, com base na quantidade de vizinhos próximos e por aí vai. Um outro exemplo, já um pouco mais elaborado, um pouco mais avançado, é o presa-predador, né? É um exemplo clássico de problemas dentro do contexto da computação, onde a gente busca simular o equilíbrio ecológico, onde eles devem programar lobos que gastam energia para caçar
e ovelhas quem come grama para poder gerar essa energia. O exercício está justamente focado em parâmetros de taxa de reprodução e ganho de energia para evitar a extinção de ambas as espécies, no caso aí o lobo e as ovelhas, tá? Aqui é um pouco mais elaborado, como eu falei, porque tem feedback em loop, né? Competição por recursos e o contexto de sistemas complexos. Tá certo, gente? Então, os desafios à frente, né, está relacionado à coordenação entre agentes autônomos e ela é sempre muito complexa. A ideia é que possa testar esses comportamentos emergentes, garantindo segurança na comunicação com base nas barreiras atuais, a integração das LLMs, né, que são os grandes modelos de linguagem, como o ChatGPT, por exemplo, que permite fazer negociação em linguagem natural, criando esses sistemas super inteligentes. Então, temos esse desafio de compreender um pouco mais sobre LLMs, a gente vai falar sobre isso quando a gente for falar de aprendizado de máquina, tá certo? E a conclusão é que a inteligência ela não está apenas no processamento individual, tá? Como muitas vezes a gente acha que é uma única solução individual capaz de resolver tudo ou muito complexa, mas na capacidade de coordenar esses conhecimentos distribuídos para resolver situações que muitas vezes são ditas por nós como sendo impossível, tá? Então essa é uma reflexão boa de a gente fazer dentro do contexto de inteligência artificial, especificamente voltado para sistemas multi-inteligentes, e fazendo um paralelo que eu acho importante, quer dizer para vocês o seguinte: todo esse conhecimento é nosso, tá? Por isso que quando dona Cristina trouxe a questão de quais seriam os passos para poder a gente alcançar um conhecimento ou implementar soluções voltadas para um cenário de gestão de trânsito, primeiro, a gente precisa do basilar, conhecimento sobre a área em específico, sobre a regra de negócio. Se o assunto é trânsito, a gente tem uma área de conhecimento que é engenharia de tráfego. Diga, dona Cristina, pois não. Cristina, nos ouve? Pode falar. Desculpe. À vontade. No slide anterior, eu não sei se a tua imagem é 600 por 400 ou se houve uma Atrapalhou. falha no Houve falha no slide. carregamento. Opa, eu estava com meu microfone fechado, me desculpe. Houve uma falha no carregamento, dona Cristina. Tá, pronto. Era só isso mesmo. Obrigada, professor. Não é bronca de resolução, não. Foi falha no carregamento. Eu vou adequar e, como eu falei, vou disponibilizar esse slide para vocês. Inclusive, teve uma falha na tabela ali do. Cadê? Sim. Na tabela dos. Não é nem a fonte, é a cor da fonte. Não, é o plano de fundo e a fonte. Deixa eu ver se eu altero aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui, cadê? Mudar. Cadê? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Eu acho que esse slide para mim é um dos melhores, sabe? Deixa eu voltar aqui. Ver se eu consigo fazer. A gente qualifica essa discussão aqui. Eu queria que você selecionasse todos, pode ser? Me dá aqui a cor. Se um pretão básico resolve, um pretinho básico resolve sempre. Vocês estão vendo a minha tela aí, a minha projeção? O tamanho que não me agrada. Eu gostaria que fosse um pouquinho maior, se me permite. Minha fonte está indefinida. Que maluquice. Vou botar um KVB aqui. Se você puser Arial, no mínimo 16 já é visível uma projeção. É 18. Quebrar a Tamásia. Eu botei um 20. Tá. Essa discussão eu acho extremamente importante. Não quis quebrar o raciocínio para não fazer uma pausa e não comprometer. Mas, dado que a gente fez essa reflexão, né? Eu voltei, a gente ajusta a fonte e já resolve a vida. A gente estava com uma situação que não estava tendo o mínimo do. Ah, meu pai, é o gradiente, não tem um termozinho de interface humana no computador, que é o grau em relação à cor da fonte com o plano de fundo. Contraste, desculpa. O contraste estava com um valor aí muito baixo. Vamos lá. Então, características relacionadas a agentes únicos, né, inteligentes únicos e sistemas multiagentes.
Aos agentes únicos, eles comumente chamam de monolíticos, ou muita gente chama de MAS, MAS. Então, uma situação de ponto de falha, quando a gente tem um agente único, a situação ela é centralizada e a tendência é que a gente tenha uma interrupção do serviço ou da aplicação. No sistema multiagente, a gente tem a característica de ser distribuído e a tendência é que haja uma resiliência a partir de situações de redundância ou mesmo situação onde... Pronto, voltei. Infelizmente, o recurso do Bit que me auxilia aí, que é uma IA também que costuma gravar nossas aulas, dessa vez ou eu negligenciei no início da aula e ele desapareceu, ou não foi disponível aí, que também é algo da minha conta, que é corporativa da universidade, né? Mas a gente estava falando sobre a questão do ponto de falha e comparando monolítico com multiagente, em relação à questão da escalabilidade, né, que é a extensibilidade dessas aplicações. O monolítico ele tem limitações e pode apresentar gargalos, enquanto nos sistemas multiagentes ele tem uma capacidade, né, de ser escalável, muito mais escalável, permitindo a extensão para adições de novos agentes, né, que é o que ele está chamando ali, adição de nós. Do ponto de vista do conhecimento, os sistemas únicos, né, os monolíticos, eles tendem a ser generalistas, mas isso é uma tendência, não podemos aqui cravar e rotular e restringir. E os sistemas multiagentes, eles têm uma capacidade de ser colaborativos e com possibilidade de composição especialista e com característica de aprendizado muito maior. Por quê? Porque a capacidade de colaboração vai permitir que o aprendizado para a aplicação central, para a aplicação como um todo, vamos colocar nesses termos, ela tende a ter ganhos muito maiores, tá? Desde o ponto de vista de capacidade de aprendizado. E complexidade, os sistemas monolíticos, eles tendem a ter uma complexidade mais baixa, né? Um design mais simples, uma vez que a gente projeta algo para ser executado geralmente em um único dispositivo e com um único agente, e quando a gente passa para o sistema multiagente, a gente tem que ter uma percepção mais elaborada, uma capacidade de designação de responsabilidades e atribuição, e isso torna a complexidade um pouco mais alta, tá certo? Deixa eu ver. Gente, alguém tem perguntas relacionadas a sistema multiagentes nesse momento? Alguém gostaria de trazer aí questionamento, considerações, complementações ao que eu trouxe? Cristina falou há pouco, já tem uns 15 minutos, sobre o sistema do SUS, né? Não atualiza a informação da vacinação. É um pouco do exemplo que eu falei, né? Acho que já existe até algumas diretivas nesse sentido no Sistema Único de Saúde ou nos sistemas estaduais de saúde também, e até municipais, mas alguns gestores ainda não compreendem que vai muito além de colocar uma máquina na mesa do médico, muito além de fazer com que esse computador que está na mesa do médico acesse a internet, se não há uma gestão de dados eficientes, tá? E de preferências que seja atualizada em tempo real, permitindo que eventuais situações de alerta possam ser tomar medidas de controle de forma mais eficiente e de forma instantânea. Então, essas questões ainda são pontos em abertos. Naturalmente vão ter cidades, grandes centros, ou mesmo cidades pequenas com orçamento reduzido, mas com gente que tenha boa vontade, que queira fazer, né? Implementando soluções responsáveis e que tenham uma condição de gestão dos dados de saúde de forma mais eficiente, tá certo? Gente, dentro do planejamento que eu trouxe para vocês, eu tenho, de forma complementar, uma aula sobre introdução aos métodos de busca. Mas eu falo demais, gosto quando há uma participação. Essa temática, como um todo, de inteligência artificial, e quando versa sobre alguns aspectos que eu, né, já me aprofundei um pouco mais ao longo da minha jornada, né, profissional e formativa, eu gosto muito de fazer o diálogo. Então, eu acho que não vai ser adequado a gente abrir uma discussão sobre a questão de introdução aos métodos de busca, e eu vou estabelecer, né, a disponibilização da videoaula sobre essa temática, permitindo assim que a gente possa fazer uma discussão, eventualmente, né, através do chat, ou eventualmente a gente possa utilizar
a próxima aula, nosso próximo encontro, para poder fazer essa discussão sobre essa questão sobre método de busca, tá certo? Mas, né, a gente pode trabalhar isso aí mais adiante e voltar sobre esse tópico, né, de forma que fique satisfatória, de forma que todo mundo possa compreender de forma adequada isso aí, tá bom? Alguém quer fazer alguma sugestão, quer fazer alguma observação, não entendeu o que foi exposto? Ficou claro a mudança em relação ao cronograma para que vocês entendessem que o nosso curso ele vai se encerrar na semana de 8 a 14 de dezembro, conforme o calendário acadêmico da universidade. Ficou claro? Pronto. Se ninguém tem nenhuma dúvida, se ninguém tem nenhum ponto, eu só posso agradecer a presença de todos vocês, a resiliência de, inclusive, permanecer conosco aqui até as 9h30. Agradecer ao nosso tutor, na verdade, nosso mediador pedagógico, Dionis, que se faz presente e dá um suporte bem legal para a gente. E a participação de todos vocês, que é sempre muito importante, que faz essa aula ser interessante, que me motiva a pensar em exemplos, né, e construções para as nossas exposições, nosso momento de aula síncrona, tá certo? Eu espero que vocês possam, né, contribuir e construir bons cenários de atividades, nas atividades presenciais de inteligência artificial. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Não, Cristina, não lhe considero perguntadeira, não. Eu acho que você faz grandes contribuições dentro das nossas aulas, e isso é importante, né, para o nosso curso, para o nosso momento, porque assim é extremamente valioso a gente poder se encontrar, né, ao longo do nosso curso, nas nossas aulas síncronas e presenciais, né, mesmo que eventualmente seja dentro de uma quarta-feira, no horário noturno, para quem faz aí as suas jornadas duplas ou triplas, né, de trabalho e estudo e por aí vai, tá bom? Eu só posso agradecer as suas contribuições e participação sempre, seja, vai ser sempre muito bem-vindo, essa é a minha postura, é assim que eu gosto de conduzir as atividades, tá bom? E a gente se vê e vai se falando. Qualquer dúvida, eu sigo à disposição, assim como a nossa equipe de mediação pedagógica. Tá bom, gente? Muitíssimo obrigado, uma boa noite e até logo mais. Até mais. Tchau, tchau, gente. Ser chamada. Concluir. Deixa eu